Opa, tudo bem? Bom, hoje nós vamos conversar sobre a questão de enquadramento de atividade especial, especificamente sobre o agente nocivo ou agente agressivo à saúde do trabalhador, ruído, que é um tema bastante questionado e bastante buscado. Então nós vamos demonstrar na conversa de hoje quais são as hipóteses legais de enquadramento de atividade especial quando o agente nocivo é o ruído, quais são os decibéis, o grau de decibéis que são considerados aí para o enquadramento, que houve uma grande variação no decorrer dos anos, assim como nós vamos demonstrar quais são os formulários e documentos que são exigidos pelo INSS para que o enquadramento seja considerado no tempo de contribuição do segurado que faz o requerimento de aposentadoria por tempo de contribuição. Nós já tratamos em outros vídeos, em outras conversas, sobre a questão do enquadramento de atividade especial de uma maneira geral. Porém, hoje nós vamos conversar especificamente sobre enquadramento de atividade especial quando o agente nocivo é o ruído. E nós vamos começar mencionando a legislação que é aplicável. Hoje é a Lei 8.213 de 1991, especificamente o artigo 57 desta lei mencionada. É claro que existem várias outras regras, como o Decreto 3.048 de 1999, assim como a Instrução Normativa 77 do INSS, que foi editada e publicada em janeiro de 2015. Mas neste vídeo nós vamos especificar quais são os formulários, quais são os documentos, quais são os requisitos para enquadramento de atividade especial quando o agente nocivo é o ruído, assim como nós vamos começar aqui mencionando como que foi o histórico da alteração em relação aos decibéis ao qual o trabalhador tem que estar exposto para que esta atividade, este período trabalhado com exposição a determinados decibéis de ruídos, gera direito ao enquadramento de atividade especial ou que o INSS considere essa atividade a qual este trabalhador esteve exposto como uma atividade exercida sob condições especiais agressivas à saúde do trabalhador. Então eu vou mencionar aqui na tela, de uma maneira bem resumida, o histórico. Na verdade ocorreu aí 3 alterações em relação ao grau de decibéis. Conforme você está vendo aqui na tela, a partir do ano de 95 até 97 era considerado 80 decibéis para caracterizar que aquela quantidade de volume, de ruído, que o trabalhador estava exposto era considerado como uma atividade especial. Então, na verdade, até março do ano de 1997, o trabalhador que estava exposto ao agente ruído até 80 decibéis, ou melhor dizendo, de 80 decibéis para frente, ele tinha esse período considerado como uma atividade especial para fins de concessão de aposentadoria, seja aposentadoria especial ou até mesmo aposentadoria por tempo de contribuição, quando o trabalhador quer converter aquele espaço de tempo que ele trabalhou em atividade especial pelo fator 1,40 ou 40% sobre aquele período, para agregar no seu tempo de contribuição e assim melhorar a concessão do seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Então nós temos aqui o período até março de 97, o trabalhador necessariamente tinha que permanecer exposto ao agente ruído de 80 decibéis para cima. Depois de março de 97 até novembro do ano de 2003, ocorreram algumas alterações na legislação previdenciária, especificamente em relação ao ruído, e passou a se exigir 90 decibéis, ou seja, aumentou de 80 para 90, de 97, do ano de 97 até o ano de 2003, quem trabalhou neste período sob a exposição do agente nocivo ruído tem que provar, através de laudos que nós vamos conversar a seguir, que esteve exposto ao agente ruído acima de 90 decibéis. Mais uma vez ocorreu alteração na legislação e a partir do ano de 2003, de novembro de 2003 até a presente data em que se encontra em vigor essa regra, passou a se exigir 85 decibéis, ou seja, atualmente, isto de 2003 para cá, atualmente o trabalhador, para ter o período considerado como especial para fins de concessão de benefício previdenciário, ele deve provar através do PPP ou através dos laudos contemporâneos e emitidos na época em que esse trabalhador trabalhou na empresa,
tem que constar que ele esteve exposto ao grau de ruído, ao agente nocivo ruído, acima de 85 decibéis. Então houve nova diminuição, mas dessa vez ficou em 80 decibéis e não, melhor dizendo, ficou em 85 decibéis e não em 80 como era anteriormente da mudança que ocorreu em 97. Então, resumidamente, nós temos aí 3 períodos. Até 97 eram necessários 80 decibéis ou mais. Depois, de 97 até 2003, nós tivemos aí a necessidade de 90 decibéis, o trabalhador está exposto a 90 decibéis, e de 2003 até a presente data, hoje está em vigor 85 decibéis. O que acontece muito nos postos do INSS, principalmente o segurado, o trabalhador que vai buscar a concessão do seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição ou aposentadoria especial, é que há uma precipitação no requerimento desse benefício, porque geralmente o segurado, quando ele reúne os documentos, carteira de trabalho, carnês, PPPs, SB40, DIRB 8030, que são os formulários que são exigidos para a prova de atividade especial, seja por agente nocivo ruído, ou seja por atividade profissional que vigorou até abril de 1995, normalmente é apresentada a documentação incompleta ou incorreta. Muitas vezes as empresas emitem esses documentos com datas equivocadas, com informações que não condizem com a realidade. Muitas vezes as informações que constam ali no laudo, até mesmo no PPP, que é o documento que é exigido a partir de 2004 até hoje, as informações que constam nestes documentos não condizem com a atividade que esse trabalhador realizava na empresa, com a função que ele desenvolvia, com os agentes nocivos que ele estava exposto à sua saúde. Então, muitas vezes, esses documentos que são exigidos pela Previdência Social, eles não transparece ali uma verdade, uma realidade de fato que acontece dentro da empresa. Então é muito importante que o segurado, que o trabalhador, quando faz o requerimento desses documentos para fins de aposentadoria, faça isso previamente, antes de dar entrada no requerimento de benefício previdenciário, e assim como é obrigatório que esse trabalhador analise esses documentos e constate se o que está escrito ali condiz com a realidade, ou normalmente o que é mais recomendável, se o trabalhador está de posse desse documento e não tem condições de auferir se o conteúdo desse documento condiz com a realidade, é importante que procure um profissional da sua confiança, pode ser um contador, um médico de segurança e medicina do trabalho, um advogado da área previdenciária, algum profissional que tenha conhecimento técnico dessa área previdenciária para analisar esse documento e verificar se ele está de acordo com a legislação e de acordo com o que esse trabalhador exercia na empresa, para evitar um prejuízo maior. Então eu vou demonstrar aqui na tela do computador quais são os documentos, quais são os laudos, quais são os formulários que são exigidos para fins de enquadramento de atividade especial do agente nocivo ruído. Então vamos lá, vamos para o primeiro documento. Aqui na tela eu estou demonstrando um formulário que é o chamado formulário DIRB 8030. Normalmente também, dependendo da época que é emitido esse formulário, ele tem um nome de SB40, que é mais conhecido aí para quem para os trabalhadores que vão fazer o requerimento de aposentadoria. Então, DIRB 8030, DSS 8030, SB40, dependendo da época em que foi emitido esse documento tem uma nomenclatura, tem alguma diferença de algum campo que foi incluído ou excluído, mas em sua essência esses formulários são idênticos. Evidentemente que eu ocultei as informações aqui da empresa e as informações pessoais também do segurado que fez o requerimento desse formulário, onde ele foi utilizado para fazer um requerimento de aposentadoria por fins de privacidade, mas é um documento que é um documento real, foi realmente emitido por uma empresa e esse documento não foi aceito pelo INSS, e eu vou explicar por que esse documento está errado e como que esse documento deveria ter sido emitido para ser considerado pelo INSS para fins do enquadramento da atividade especial. Então é importante que você fique atento com os elementos desse documento para evitar de fazer o requerimento do benefício de aposentadoria com um documento que está errado, que não condiz com a realidade. Então vamos lá, vou demonstrar aqui os detalhes. Bom, o documento ele vem
É um documento padrão emitido geralmente pelo site do INSS, que atualmente não tem mais disponível. Então, as empresas normalmente têm esses formulários guardados no computador, no arquivo Word normalmente. E aqui é um documento que foi emitido para fins de enquadramento de atividade especial do agente nocivo ruído. E uma coisa que é importante mencionar é que para o agente nocivo ruído sempre foi exigido pela lei a apresentação do laudo técnico ambiental, do LTCAT. Nós vamos aqui no decorrer dessa conversa explicar o que é LTCAT. Mas sempre que o trabalhador vai apresentar um requerimento de aposentadoria com atividade especial, é obrigatório exigir previamente da empresa o LTCAT. Isso até o ano de 2003, porque a partir de 2004 o PPP já supre esse LTCAT. Não é mais necessário juntar o LTCAT a partir do momento em que entrou em vigor a norma que exigiu o PPP para provar a exposição do trabalhador a algum agente nocivo à sua saúde para fins de enquadramento de atividade especial. Então, aqui com esse formulário que foi emitido em 2004, aqui eu vou explicar que já estou antecipando o erro aqui, mas teoricamente esse formulário ele deve ser acompanhado do laudo técnico ambiental, ou seja, do ambiente do trabalho, com informações do ambiente do trabalho e especificamente com os agentes aí que expõem os seus trabalhadores a algum tipo de atividade considerada agressiva à saúde. Então nós temos aqui a atividade que o trabalhador executava, o período e a função. Logo abaixo nós temos aqui o agente nocivo, e aqui que importa que diz que o agente nocivo, no caso de exposição a agente nocivo, a empresa possui, aqui na verdade está perguntando esse campo 5 se a empresa possui o laudo técnico pericial, que está mencionando que sim, e logo em seguida eu vou demonstrar. Mais abaixo nós temos aqui a conclusão do laudo, e isso que importa. Eu até grifei essa parte, que é uma parte bastante importante. Então aqui está mencionando que o segurado ele estava exposto ao agente nocivo ruído de 90 decibéis. E aqui menciona o período, porém aqui esclarece que foi neutralizado para 85 decibéis por conta da utilização de equipamento de proteção individual, o EPI. E aqui está a data de emissão de 25 de maio de 2004. Bom, esse documento ele tem vários itens aqui que estão equivocados, estão errados, mas eu vou me resumir a dois para este vídeo não ficar muito longo. O primeiro deles é em relação ao grau de ruído. Este segurado trabalhava num local a exposição ao agente nocivo ruído era elevadíssimo, passava facilmente de 100, 110 decibéis. Mesmo com a utilização do EPI, não chegava, não era reduzido ao patamar de 85 decibéis, como é mencionado aqui no formulário. Então, o primeiro erro, as informações de fato que realmente acontecia no ambiente de trabalho não condiz com a realidade. Então, fatalmente, dependendo da época em que o trabalhador exerceu as suas atividades laborais, esse período pode ou não ser enquadrado como atividade especial, conforme eu mencionei anteriormente, os períodos em que houve variação da necessidade de uma quantidade de decibéis para ser considerado o agente ruído especial ou não. Então, a primeira informação que deve ser constatada antes de fazer o requerimento do benefício de aposentadoria, seja por tempo de contribuição, seja aposentadoria especial, é se o formulário ele está preenchido de forma correta e se os dados ali condizem realmente com a realidade. O outro item que não condiz com a realidade, que está errado e que na verdade entrega a precariedade desse documento é a data em que ele foi emitido. Na legislação diz que a partir de 31 de dezembro de 2003 para frente, ou seja, o início de 2004 para frente, o documento a ser apresentado para o INSS, ou melhor dizendo, o documento que a empresa tem que emitir para o trabalhador para provar que ele exerceu atividade especial, seja ela qual for, sendo agente ruído ou não, é o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Então, esse documento, conforme eu estou demonstrando aqui na tela, ele foi emitido em 2004. Então é um erro gritante, escandaloso aqui, que não é um documento que ele vai servir, ele não vai ser útil esse documento para o trabalhador ter o reconhecimento da sua atividade como exercida sob condições especiais. Então é um documento descartável que certamente
é dispensável, não é aceito pelo analista do INSS que ao se deparar com esse documento, imediatamente ele toma duas medidas: ou já indefere de pronto o enquadramento do período ou o benefício, ou ainda que ele constate que a data do documento está equivocada, ele emite uma exigência, mas nem sempre isso acontece. Então, é muito importante se atentar à data de emissão do documento e o tipo de documento que a empresa está fornecendo, porque muitas vezes esse documento ele pode não ser útil para fins de concessão da aposentadoria ou enquadramento de atividade especial, nem mesmo em juízo esse documento é aceito. Então, se o trabalhador ou segurado teve o benefício de aposentadoria indeferido no INSS, ao fazer o requerimento judicial, fatalmente esse documento também não será considerado para fins de ser enquadrada aquela atividade especial em juízo, numa ação judicial. Então é muito importante observar os documentos antes mesmo de fazer o requerimento de aposentadoria com atividade especial junto ao INSS. Então nós vamos demonstrar aqui o segundo documento que deve acompanhar esse DSS 8030, o DIRBEN 8030, o SB 40 também, deve ser acompanhado de um laudo técnico do ambiente de trabalho onde esse trabalhador estava exposto ao agente ruído. Então eu estou demonstrando aqui um modelo que a empresa emitiu para o INSS do LTCAT. Esse LTCAT também está bem precário. Ele não é um LTCAT completo, ele não contém todas as informações necessárias, mas aqui ele mostra o cargo que o trabalhador exerceu, executou e o período também que trabalhou, e aqui ele demonstra que os níveis, né, de decibéis ao qual esse trabalhador estava exposto. E aí ele menciona aqui praticamente o que está constando ali no outro formulário que eu acabei de demonstrar, o DIRBEN 8030. Agora, outra questão importante é que na conclusão menciona o período, menciona aqui os decibéis, máximo 90, e também menciona que foi neutralizado para 85 por conta da utilização de EPI, o que isso não condiz com a realidade. Então isso aqui é muito importante que o trabalhador analise, ou melhor ainda, que leve para algum técnico, algum profissional da área analisar esse documento para constatar se esse documento está de acordo com a legislação e de acordo com o fato, com a realidade, com o dia a dia desse trabalhador que ele presenciava na empresa. Então é muito importante a constatação disso. E outro elemento que está equivocado aqui, mais uma vez, a data é a mesma data do outro formulário, né, maio de 2004. Então esta data aqui já deflagra que esse documento é inutilizável, porque a partir de 2004 era necessário a empresa emitir o PPP, e esse documento PPP dispensa a apresentação do laudo técnico ambiental, o LTCAT. Então, com o PPP apenas constando todas as informações, já supre tanto o formulário quanto o laudo. Então, na verdade, o PPP ele juntou esses dois documentos em um só, facilitando a prestação dessas informações para a Previdência Social para fins de enquadramento de atividade especial. Então, mais uma informação que está bem equivocada aqui nesse documento. Outra coisa que é necessária também, que eu estou demonstrando aqui, junto com o laudo, é necessário, o INSS exige que o engenheiro que assinou esse documento, que analisou e emitiu esse laudo, ele tem que assinar esse documento, tem que estar reconhecida a firma da sua assinatura, e aqui deve ter o documento de identificação do responsável pela elaboração do LTCAT. Eu omiti esse dado aqui por possuir dados pessoais, então por questão de sigilo eu ocultei aqui do documento, mas o que consta aqui é a assinatura e o documento pessoal do engenheiro responsável que assinou esse documento. Agora, digamos que nessa hipótese que eu estou demonstrando aqui, conforme eu já mencionei que esse documento ele não foi emitido de forma adequada, tanto o laudo quanto o formulário DIRBEN 8030, ambos estão desrespeitando a legislação previdenciária. O que acontece no dia a dia? Então, digamos que o segurado fez o requerimento de aposentadoria, normalmente ele liga para o telefone 135, que é o telefone da Previdência Social, ele agenda uma data de protocolo do seu benefício, e na data ele tem que levar as cópias autenticadas dos seus documentos, ou o original com uma cópia simples do RG, CPF, carteira de trabalho, o NIT, ou o seu PIS, né, o cartão do PIS,
todas as carteiras de trabalho, todos os carnês, se ele exerceu alguma atividade estatutária, regime próprio, ele deve levar a CTC também, que é previamente requerida no órgão próprio, enfim, apresentar toda a documentação inerente ao seu período trabalhado, assim como esse trabalhador deve apresentar os documentos que provem que ele exerceu essa atividade especial. Aqui no nosso caso nós estamos tratando do agente ruído. Então, após agendar e fazer o requerimento do seu benefício, quando do protocolo, o analista, isso na teoria, ele tem que analisar na hora o processo previdenciário. Então, ele já vai ali emitir um CNIS atualizado, ele tem que constatar se as atividades, os períodos trabalhados constantes no CNIS estão batendo com os períodos lançados na carteira de trabalho e também nos carnês. O analista também tem que analisar prontamente os documentos, se estão em conformidade com a legislação. E um item que é muito importante o segurado saber. Quando se tratar de enquadramento de atividade especial, que é apresentado um PPP ou algum documento que é apresentado ali, que é juntado no procedimento, no processo administrativo para enquadramento de atividade especial, o analista ele só tem competência para fazer o enquadramento direto quando o enquadramento for por atividade profissional. Isso até abril de 1995. Então, se até abril de 1995 a atividade que esse trabalhador exerceu era uma atividade considerada especial para fins de enquadramento de atividade especial, por exemplo, caminhoneiro, ajudante caminhoneiro, motorista de ônibus, dentre várias outras atividades que eram consideradas atividades especiais, o analista pode fazer isso na hora, o enquadramento. Ou então, se ele sentir que faltou algum documento, ele emite uma exigência. Nem sempre isso acontece, Então, eu vou demonstrar aqui o que aconteceu com esse requerimento de aposentadoria que estava com o documento equivocado e qual foi a exigência que o INSS emitiu. Conforme você está visualizando aqui na tela, a data em que o documento foi emitido, ela não condiz com a legislação atual, ou seja, foi emitido em 2004, maio de 2004, já era exigido o documento PPP, assim como o formulário DIRBEN 8030. Nessa época já não estava mais em vigor esse formulário, já deveria ter sido aqui emitido pela empresa o PPP. Então, o que aconteceu? Quando o segurado faz o requerimento, no caso que aconteceu com esse segurado, quando ele fez o requerimento, o analista verificou que não estava de acordo, mas mesmo assim, como ele não tem competência para analisar esse documento e enquadrar a atividade como especial ou não, ele encaminhou para o perito do INSS analisar a possibilidade de enquadrar ou não essa atividade como especial. E aí, quando foi realizada essa análise pelo perito, ele emitiu essa exigência aqui. Pediu o LTCAT e aqui tem um campo de justificativo ao qual ele não mencionou o motivo pelo qual estava pedindo o LTCAT. E isso acontece muito, e isso é muito prejudicial ao segurado, muito prejudicial, pelo seguinte motivo. Normalmente, a Previdência Social tem um plano de divulgação para cortar os chamados intermediários, ou seja, o que a gente até concorda que tem que ser feito é que o segurado ele tem que obter o seu benefício sem a necessidade de buscar ajuda de ninguém, seja de contador, seja de advogado, seja de intermediários, seja de qualquer pessoa ou profissional, independente de ser especialista ou não. A previdência é social. Então, ao fazer o requerimento do benefício, na teoria, o INSS deveria prestar um serviço de qualidade, prestar as informações adequadas para o segurado que busca a concessão do seu benefício. Afinal de contas, ele não está pedindo nenhum favor, é um órgão público, uma autarquia, está prestando um serviço, e esse serviço tem que ser prestado de qualidade, porque o trabalhador está buscando um direito seu ao qual ele contribuiu, independente de questões políticas do déficit previdenciário, se é justo ou não o enquadramento de atividade especial. Independente disso, ele tem que ter a prestação de serviço de qualidade, o que não acontece. Então, o INSS divulga
amplamente que não há necessidade de contratar advogado, contador, procurador ou qualquer outro intermediário para ajudar esse trabalhador, mas na prática as informações que o INSS, o analista, tem que prestar obrigatoriamente por lei, ele não presta. Então o que emite aqui? Uma exigência que é um formulário padrão. Essa exigência aqui, esse formulário, ele é emitido quase em todas as agências do INSS. E ele só marca uma opção aqui, LTCAT. Mas nós podemos constatar que não tem a justificativa. Na verdade, em nenhum tipo de exigência é feita essa justificativa. Eu acompanho vários postos de INSS no estado de São Paulo e eu nunca presenciei, seja perito, seja analista, ele justificar por que ele está pedindo aquele documento, até para orientar o segurado como ele deve proceder e como ele deve requerer esse novo documento, porque muitas vezes o segurado pega esse documento, leva até a empresa, entrega no RH, a pessoa que recebe esse documento não sabe do que se trata também e simplesmente tira uma cópia ou emite o mesmo documento, imprime o mesmo documento que já foi emitido anteriormente e entrega para o trabalhador ou para o segurado. Ele apresenta novamente para o INSS esse documento que foi exigido, mais uma vez o documento muitas vezes está com a data errada e mais uma vez o segurado tem o indeferimento do seu benefício previdenciário e aí ele vai buscar um profissional, seja da advocacia ou não, para buscar um auxílio adequado e muitas vezes ele não consegue. Então é um absurdo esse tipo de prática que é praticada pelo INSS, que o segurado deve ficar muito atento. Então voltando aqui para o laudo, né, para a exigência, para o documento de exigência aqui pedido pelo perito, emitido pelo perito, ele na teoria deveria justificar nesse campo por que ele está pedindo novamente o LTCAT. E na verdade ele pediu o LTCAT, mas ele deveria ter pedido também aqui na justificativa um novo formulário ou um PPP atualizado e não só o LTCAT, porque como nós mencionamos, eu vou voltar aqui no documento, o documento foi emitido em 2004, 2004 era necessário emitir o PPP e não o DIRB 8030. O LTCAT também foi emitido em 2004, então ele só pediu o LTCAT, conforme estou demonstrando aqui no documento, enquanto ele deveria justificar também a solicitação do PPP. E aí essa carta, esse documento que o perito emite, ele manda para o analista que está com o processo, que está com o requerimento do segurado, e o analista, ao verificar esse documento emitido pelo perito, emite a exigência. Deverá cumprir a exigência solicitada pelo médico perito conforme anexo. Conforme nós estamos mencionando aqui, não tem nenhum tipo de esclarecimento por que tem que cumprir essa exigência, o que está errado, que documento que tem que apresentar. Simplesmente é encaminhado via correio para o endereço do segurado, esse documento com xizinho. Muitas vezes o segurado nem sabe o que é LTCAT. Então ele olha esse documento e fala, poxa, eu tenho que providenciar um LTCAT? Não, ele tem que providenciar um PPP, porque ele está solicitando agora e a legislação atual exige a emissão do PPP pela empresa. Inclusive a empresa responde, sofre sanção na hipótese dela se recusar a emitir o PPP. Então essa informação não consta aqui na exigência do INSS. Outro item importante, muito relevante de ser mencionado é em relação ao prazo para o cumprimento dessa exigência. Conforme nós estamos demonstrando aqui no documento, são concedidos aí o prazo de 30 dias para o segurado juntar esse documento. Aparentemente, 30 dias parece ser um tempo razoável, e é um tempo até razoável para que o segurado providencie esse documento e leve até o INSS para que essa exigência seja cumprida. Mas na prática, nem sempre o segurado ele consegue obter da empresa esse documento dentro desse prazo de 30 dias. Eu diria que na maioria dos casos, porque a empresa muitas vezes faliu, a empresa não está mais em atividade, a empresa foi incorporada por outra empresa e, sendo assim, nem sempre o segurado consegue localizar os responsáveis para que o documento seja emitido dentro do prazo de 30 dias. E quando isso acontece, acarreta o indeferimento do requerimento de benefício do segurado. Então ele tem 30 dias, ele corre atrás da empresa, corre atrás dos responsáveis da empresa, do setor da contabilidade, dos recursos humanos, às vezes não consegue localizar ou até localiza, ou muitas vezes essa empresa
ao qual ele está requerendo a emissão do documento, o PPP, ou o SB40 ou DIRB 8030, ela está localizada em um outro estado, ou a contabilidade responsável por essa empresa não está no mesmo local e a localização e a emissão desse documento demora muito para ser realizada para o trabalhador, para o segurado, e muitas vezes ele tem o seu requerimento indeferido por conta dessa dificuldade que é apresentada na prática. Então, embora 30 dias seja inicialmente um prazo razoável, mas é um prazo que nem sempre é possível cumprir. E o que eu considero um exagero por parte da Previdência, das regras do procedimento administrativo, é que não tem como prorrogar esse prazo. Então, digamos que a empresa se comprometeu a entregar o documento para o trabalhador e esse documento está nos correios, por exemplo, mandou via SEDEX ou está a caminho esse documento, e faltam 2 dias aí para acabar o prazo de 30 dias e o trabalhador recebe esse documento no 31º dia. Simplesmente o benefício dele vai ser indeferido porque o INSS não aceita nenhum tipo de justificativa ou prorrogação de prazo. Então, passou o 30º dia, no 31º dia o benefício é automaticamente indeferido. Isso ocorre pelo próprio sistema, não é nem o analista que indefere o benefício. O próprio sistema do INSS indefere o benefício nessas hipóteses. Então eu vou demonstrar aqui qual que seria o documento correto, o documento adequado em que o trabalhador deveria apresentar para o INSS e, na verdade, este documento é que deveria ter sido exigido pelo INSS quando da emissão da exigência, porque se o INSS exigiu apenas o LTCAT, o trabalhador levou o LTCAT emitido pela empresa conforme exigido pelo perito do INSS. Só que na hora que voltou esse processo para análise do perito e voltou para o analista, simplesmente eles constataram que o documento foi emitido fora do prazo, considerou que a exigência não foi cumprida pelo segurado, porque foi exigido apenas o LTCAT, mas como os documentos estavam extemporâneos, foram emitidos fora do prazo, o INSS não considerou a atividade, nem analisou, né? Não é que não considerou como especial atividade, não analisou os documentos, porque os documentos eram extemporâneos, fora do prazo de emissão, e acabou indeferindo o benefício pleiteado pelo segurado, porque não foi enquadrada aquela atividade especial ao qual ele tinha direito de que fosse enquadrado aquele período que ele exerceu sobre a condição do agente nocivo ruído. Então eu vou demonstrar aqui o PPP, o Perfil Profissiográfico Previdenciário, que é o documento que a empresa deveria desde o início ter fornecido para o seu trabalhador fazer o requerimento do pedido de benefício junto ao INSS e também ao INSS, ao detectar que o formulário apresentado não estava correto, deveria também emitir uma exigência de imediato para o trabalhador, para o segurado providenciar. Então, como que é esse PPP que o trabalhador tem que exigir da empresa quando ele é demitido ou quando ele vai fazer um requerimento de benefício previdenciário para fins de enquadramento de atividade especial? Então aqui tem as informações pessoais do trabalhador da empresa que eu omiti por questão de sigilo. Logo abaixo tem aqui a atribuição dos engenheiros também que assinou esse laudo, que assinou o PPP e o período que o trabalhador esteve exposto ao ruído e a função, o cargo que exercia, no caso aqui mecânico de aeronaves. Aqui tem a descrição das atividades que o trabalhador executava na empresa, então aqui vem especificado que ele exercia, quais as atividades, qual o período, se ele estava exposto ou não, se utilizava EPI, enfim, aqui tem o período, né, mencionando o período e a descrição da atividade. Mais uma vez eu volto a reforçar, é importantíssimo que o trabalhador, ao verificar o PPP, e constatar que estas atividades aqui descritas no PPP não condizem com a realidade, não representam a atividade de fato que o trabalhador exercia na empresa, ele deve reclamar formalmente por escrito para o setor do RH ou para algum setor próprio da empresa e mencionar que o PPP está em desacordo com a realidade, ou seja, não condiz com as atividades que ele realmente exercia na empresa. Dificilmente a empresa vai emitir um novo PPP atualizado, mas é bom reclamar e formalizar isso, porque isso pode ser útil e ajudar
numa futura ação judicial, na hipótese do INSS não considerar esse período como especial. Então, voltando aqui para o PPP, aqui tem a descrição das atividades e o período. Logo abaixo está aqui os fatores de riscos, né, os registros ambientais da empresa, e aqui no caso químico não tem, físico, que era o ruído, aqui está descrevendo 83 decibéis, que também não condiz com a realidade, e aqui ele vai descrevendo os períodos e os agentes nocivos à saúde. Logo abaixo aqui no PPP nós temos aqui os responsáveis pelos registros ambientais, que assinaram, que detectaram aí os agentes nocivos e através de laudos. Então aqui está o período e assinatura dos responsáveis, geralmente dos engenheiros, tem o número de registro deles também. Logo abaixo aqui tem os exames médicos clínicos também, geralmente só ocupacional, né? Isso aqui não vem acompanhado do PPP, o trabalhador só pega o PPP, os documentos que são mencionados aqui no PPP não acompanham ele. E mais abaixo aqui tem o NIT do trabalhador, o carimbo da empresa, né? O responsável pela assinatura, o nome e o NIT do responsável pela assinatura e a assinatura. Uma coisa que é importante também, que o trabalhador tem que estar atento, isso acontece muito na hora que o trabalhador segurado vai fazer o requerimento de aposentadoria e leva o PPP até o INSS, ele esquece de solicitar da empresa a procuração do responsável que assinou o PPP. Então, conforme eu estou demonstrando aqui, até grifei, até coloquei em vermelho aqui essa informação. Se o PPP não estiver acompanhado da procuração do responsável que assinou, ou seja, a empresa tem que emitir uma procuração com firma reconhecida, muitas vezes até a procuração pública, onde consta a autorização expressa de que a pessoa que assinou o PPP está autorizada. Mas não é qualquer procuração, é necessário observar também a data em que essa procuração foi emitida, porque se ela possuir uma data superior a 12 meses, certamente o INSS não vai aceitar. E aí a gente cai naquele círculo vicioso. O INSS vai emitir uma exigência para o segurado apresentar um novo PPP com a procuração atualizada e muitas vezes ao solicitar da empresa, ao setor de RH, a empresa não está com boa vontade de fornecer uma segunda via desse documento para o trabalhador, ocorre uma demora superior a 30 dias e isso acarreta o indeferimento automático do pedido de aposentadoria desse trabalhador sem considerar a atividade especial que está apresentada ali no PPP. Então é importante que antes de fazer o requerimento de aposentadoria por tempo de contribuição que tem atividade especial ou da aposentadoria especial, que o trabalhador primeiro solicite todos os documentos corretos, adequados e atualizados da empresa. Depois que estiver com todos esses documentos em mãos, seja também a carteira de trabalho, o CNIS, é bom também previamente pegar um CNIS atualizado no INSS e constatar se os períodos lançados na carteira de trabalho estão corretos, se a empresa está realizando o pagamento das contribuições de forma adequada e junto com o PPP atualizado, com a procuração do responsável, com uma procuração que autoriza a pessoa que assinou ele a assinar, uma autorização fornecida pela empresa, com esses documentos aí sim o segurado estará amparado documentalmente para fazer com segurança o requerimento do seu benefício previdenciário. Isso não quer dizer que o benefício vai ser concedido ou indeferido. Isso vai depender de vários fatores, vai depender de uma análise criteriosa desses documentos e verificar se de fato aquele período trabalhado, dependendo dos decibéis e do período que nós mencionamos anteriormente, é passível de enquadramento ou não como atividade especial. Então, com isso, nós concluímos aqui esse bate-papo, essa conversa. É claro que não é possível e não foi possível aqui demonstrar todas as etapas, todos os documentos, todos os detalhes, todas as legislações que são mencionadas e estão em vigor, outras já não estão mais em vigor, mas enfim, o nosso objetivo aqui foi só introduzir o tema, quais são os documentos que são necessários e exigidos pelo INSS para enquadrar a atividade especial ruído e quais são os empecilhos aí que o segurado encontra quando ele vai fazer o requerimento do seu benefício previdenciário e precisa aprovar a atividade especial. Então nós vamos aí nos encontrar numa próxima oportunidade, num outro vídeo, e eu aguardo você. Um grande abraço e até mais.